E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Preguiçoso do canal Direito é Preguiça e sejam bem-vindos ao segundo vídeo aqui do canal. Bom, hoje nós iremos falar de tipos de professores. Lá na minha escola tem muitos tipos de professores, ninguém é do mesmo estilo, do mesmo jeito, gosta das mesmas coisas que o outro, cada um tem seu estilo, vamos dizer assim. Bem, o primeiro professor é o que só fala da vida dele. Ele é aquele cara que tá lá dando aula de boa, aí começa a explicar a matéria, aí olha assim pro céu e lembra. Não, aqui, outro dia teve isso que aconteceu comigo, aí aconteceu com meu amigo também. Ele sempre assim, ele sempre tem um motivo, ele dá um jeito de falar da vida dele. Normalmente ele perde praticamente a aula dele toda falando sobre a vida dele e os alunos ainda vão dando pilha para ele falar mais e mais e mais e mais. O segundo professor é o que passa a matéria e não explica. Ele é aquele cara que escreve a matéria no quadro todo, senta na cadeira e fala, vão copiar. Aí o que ele faz? Espera. Aí quando ele quer explicar a matéria, tá nos 5 minutos finais de aula, aí os alunos falam, ó, professor, não dá mais tempo, por quê? O senhor ficou enrolando e agora já era, já vai acabar seu horário. Aí o que ele fala? Vou explicar na próxima aula. Daí, no outro dia, na próxima aula, o que ele faz? Ele vai e perde a aula dele toda de novo, passando mais matéria e acaba não explicando. Aí tem alguns que depois de 1 ou 2 semanas que ele vai explicar a matéria toda que ele passou. Ou então uma semana mesmo, assim, rapidinho ele vai e fala isso, pronto. Só isso. Eu não entendo por que eles não passam a matéria, explicam e falam, vão copiar agora. Seria bem mais fácil. É tipo, é a lógica, cara. Por que você não explica antes de mandar copiar? Tu é burro. O terceiro professor é aquele que não deixa falar nada na sala de aula. Enquanto ele tá lá escrevendo assim, você tem que copiar só olhando pro quadro do seu caderno. Quadro, caderno, caderno, quadro. Você só pode fazer isso. Você não pode fazer mais nada. Nada mesmo. Aí quando ele vai explicar a matéria, você tá olhando pra ele. Você vira pro quadro pra ver o que ele passou, ele começa a reclamar. Ele fala que você não está prestando atenção nele. Aí, você mexe a carteira um pouquinho daquele barulhinho, ele fala que você está conversando. E te manda para a diretoria. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Ele mandou para a diretoria falando que eu estava conversando, sendo que eu não fiz nada. Eu só mexi a carteira. Eu não entendo esses caras. E o interessante é que ele fala que toda hora ele está escutando vozes dentro da sala. O cara é o quê? Macumbeiro? O cara fica escutando voz assim do nada, velho. O espírito vem, assim, começa a conversar. E a gente é que é o culpado. Eu não entendo isso, velho. Eu fico indignado com isso. O quarto é o professor turista. Ele é aquele professor que só aparece quando ele quer. De vez em quando ele vai na aula. Ou então ele chega atrasado, como sempre alguns professores meus. Aí ele chega atrasado, ou então ele falta. Aí nessa falta ele vai no SUS, pega lá um atestado médico, entrega e pronto. Está lá seu salário no final do mês, faltando o mês inteiro, não dando aula para ninguém. E quem que se ferra é a gente, porque é a gente que tem que estudar, não são eles. Eu não entendo isso mesmo. O quinto professor é o professor tarado. Geralmente é homem e sempre ele fica tarando as meninas mais gostosas da sala. Ou então aquelas feinhas que ele quer dar uma moralzinha, né, pra ela. Aí o que ele faz? Nossa, você tá gatinha. Aí ele lança aquela piada tipo, eu não sou caro, mas eu sou baratinho. Ele só lança essas piadas assim, essas cantadas, fica chamando as meninas de mulherão, de gostosa, tenta passar a mão nelas. Aí o que acaba acontecendo? Os pais dos alunos vão na escola, fazem vamos dizer que um julgamento, para ver se ele fica ou não na escola e ele acaba tendo que sair ou mudar de sala. O sexto professor é o que só dá aula para um aluno. Geralmente esse professor é aquela matéria que ninguém presta atenção. Na minha escola o caso é de filosofia. Normalmente o professor só fica olhando para um aluno. E se o aluno tirar o olho dele, ele começa a reclamar com a sala toda. Então sempre tem que ter um cobaia olhando pro professor, fingindo que está entendendo, para ele continuar a matéria e não reclamar com os outros. Lá na minha sala, cada aula é um cobaia. Eu ainda não fui, ainda bem mesmo. Na maioria das vezes, esse cobaia é um nerd. É aquele cara que fica assim, O sétimo professor é o professor bad boy. Sempre tem aquele professor assim que tenta se enturmar com os alunos, que fica comprando celular chique, na moda iPhone, fica levando notebook pra sala, vai fazer a chamada no celular dele, no tablet. Sempre tenta se enturmar com os alunos.
adiciona os alunos do Facebook para marcar em postagens, para fingir que está no mesmo nível social que eles, para fingir que é novinho, que tem 20 anos assim, tenta pegar as meninas da escola só para mostrar, né? É aquele que vai de moto para a escola, de carro assim, carro rebaixado, só foda, mó ruim, mó feio, velho. Se liga, cara. E o oitavo professor de hoje é o professor socialista. Ele é aquele professor que odeia o capitalismo. Ele sempre fala que o estilo capitalista de viver é o pior que tem. O capitalismo suga vidas. É escravatório. Acho que essa palavra existe. Que o nosso país seria melhor se fosse o socialismo. Interessante que esse professor não sai do shopping, não para de comprar McDonald's, vive lá andando com o seu tênis da Nike, com a blusa da Adidas. Eu não entendo esses caras. Eles ficam reclamando e depois vão e usam, compra. Se você tá usando, então não fala mal. Eu não entendo esse povo. Então é isso, galera. Deixe seu like, seu favorito o vídeo para ajudar na divulgação. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais para mostrar ao mundo o nosso segundo vídeo aqui do canal. Se inscreva aqui do lado. Então um beijo, um abraço e falou!